Olá, tudo bem? Desde já eu desejo um feliz 2025 para você. Com certeza, a partir do momento que você começar a viver o Evangelho Eterno, a partir do momento que você começar a viver Cristo em você, a partir do momento que você confessar que o templo do Criador, do Eterno, de Cristo, ele é espiritual e ele está em você, onde o próprio Cristo está, a sua vida será transformada, a sua vida será modificada, você será uma pessoa feliz, uma pessoa que viverá em paz, uma pessoa sem cobranças religiosas, uma pessoa sem escravidão religiosa. Sem um sistema religioso, você não terá mais sobre as suas costas o peso da religião ou de um sistema religioso. Por que eu digo sistema religioso? Porque não adianta você falar, eu saí de Moisés, saí do catolicismo, saí da Assembleia, da Universal, agora eu estou na graça pregada por Paulo. Isso é um sistema religioso. A graça pregada por Paulo se tornou também um sistema religioso, está inserido. Por quê? Porque afinal de contas Paulo veio anunciar, veio pregar as boas notícias, o Evangelho aos gentios, né? Ele veio anunciar que o reino de Deus estava próximo. Porém, o Evangelho, que era as boas notícias do reino de Deus, ele se tornou eterno, Apocalipse 14:6. Porque se cumpriu, foi cumprido a pregação de Jesus, dos discípulos e de Paulo. Então se cumpriu, né? Então eu quero falar aqui, ó, Jesus de Nazaré foi o caminho e a verdade para quem? Para que povo? Jesus veio trazer um novo caminho, a vida, a verdade, como está escrito aqui, ó, em João capítulo 14, versículo 5 e 6. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Versículo 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então as pessoas se utilizam dessa passagem para falar, tá vendo? Nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Nós devemos seguir os ensinamentos que Jesus de Nazaré deu aos seus discípulos. Você está totalmente errado, porque aqui Jesus veio apresentar o caminho, a verdade e a vida para os judeus, somente para os perdidos da casa de Israel. Ah, você tem dúvida sobre isso? Basta você dar uma olhadinha em Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6. Mateus 10, versículos 5 e 6, que você vai entender o que é que Jesus disse aos seus discípulos, o ensinamento, a orientação que Jesus deu aos seus discípulos. Veja, Mateus 10, 5. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você consegue entender? Jesus aqui ensinou, deu instrução aos seus discípulos que durante a evangelização, durante ali os locais que eles passassem evangelizando, anunciando que o reino de Deus estava próximo, não era para eles passarem esse entendimento nem para samaritanos e nem para os gentios, os não-judeus. Então quer dizer, se Jesus falou isso, ensinou isso aos seus discípulos, como é que os gentios, como que você pode pegar essa passagem que eu sou o caminho, a verdade e a vida, como que você pode usar essa passagem para o nosso povo, para os gentios, para os não-judeus? Não tem cabimento, porque senão, se esse caminho, a verdade e a vida que Jesus pregou aos judeus fossem também para os estrangeiros, fossem também para os gentios, ele teria ensinado os seus discípulos os caminhos que levaria a Jesus de Nazaré, que levaria ao conhecimento de Jesus de Nazaré. Mas como as instruções foi só para judeus, como então que nós gentios, se nós estivéssemos lá, nós iríamos desfrutar deste conhecimento? De forma nenhuma. Eu vou fazer aqui uma contextualização, vamos fazer de conta que eu estou lá em Jerusalém, eu estou lá na Judéia, eu estou nas adjacências de Jerusalém ali, e os discípulos estão passando lá em cima, ali embaixo, atrás do outro rio, passando, e eu aqui. Eu estou esperando. Eles não iriam vir até mim, eles não passariam pelo meu caminho, eles não chegariam,
ô gentil, ô seu Cláudio, o senhor é um gentil, então deixa eu te pregar o evangelho, deixa eu anunciar o evangelho de Jesus de Nazaré, anunciar que o reino de Deus está próximo. Não, porque não foi dada essa instrução a eles, não foi dado esse ensinamento aos discípulos. Pelo contrário, quando vocês verem algum gentil ou samaritano, vocês cortam volta. Cortem volta e não cheguem nem perto daquele povo. Por quê? Naqueles dias, judeus e gentios, você não podia nem entrar na casa de um judeu. Você, para trabalhar para um judeu naqueles dias, você como gentil, como não judeu, você tinha que ser circuncidado. Olha o absurdo, você tinha que praticar a circuncisão. Você deveria se tornar um prosélito para você poder ser escravo na casa de um judeu. Olha a situação. Então como que você pode falar que pode usar isso ao seu favor? Como que você pode frequentar um lugar e achar e dizer, olha, tá vendo? Está escrito, olha aqui, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como que você pode ficar falando essas palavras? Quando você faz isso, você não tem um mínimo de conhecimento da Bíblia, você não tem um mínimo de conhecimento dos escritos bíblicos, você é uma pessoa incauta, você é uma pessoa ignorante, você é uma pessoa que está sendo ludibriado por algum pregador. Que eles misturam Lé com Cré, eles misturam Velho Testamento, Novo Testamento, os livros históricos, as passagens históricas de Jesus, eles misturam tudo. Aí você do outro lado também você pode perguntar, ah, então tá certo, eu me reuni como igreja, então tá certo. Não, você não tá certo, você tá errado também. Porque Paulo aguardava a volta de Cristo. Paulo pregou as boas novas aos gentios, anunciando que o reino estava próximo, mas Paulo aguardava ser arrebatado, Paulo aguardava o toque da 7ª trombeta. Então como que você pode falar que está saindo de Jesus e vai para os caminhos de Paulo, para os ensinamentos de Paulo? Você está redondamente atrasado, só 2000 anos. Ah, então o que eu devo fazer? Você deve simplesmente ler o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, e era o dia do Senhor. Você entendeu que o dia do Senhor foi o juízo que chegou? Parabéns! Você vai para Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o 7º anjo, a última trombeta que Paulo aguardava, foi tocada pelo anjo. Se cumpriu o quê? O reino de Cristo foi estabelecido para todos. Você vai para Apocalipse 14, 6, você vai ter conhecimento. Eu vi um anjo voando, tendo nas mãos o evangelho eterno para ser pregado a todas as nações, a todos os povos, a todos... Pronto. É o evangelho eterno, é o evangelho que eles pregavam, foi cumprido, foi estabelecido. Então este é o caminho que te leva ao conhecimento de Cristo. É o que te leva ao conhecimento de saber que o templo espiritual, o templo de Deus é 100% espiritual, já vai para 2000 anos. É você ter conhecimento de Apocalipse capítulo 21, versículo 3, quando diz, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, onde o próprio Deus habitará. Quando você entende isso, então quando você entendeu isso, você olha para o seu próximo, olha para o seu irmão, e você sabe que ali, atrás daquele véu, está Cristo. Naquele ser humano, naquele ser humano que está à sua frente, está o templo espiritual de Deus. Pronto, é isso é o evangelho eterno. É isso que interessa, é isso que faz uma pessoa ser feliz, é isso que faz uma pessoa viver em paz, é isso que faz uma pessoa andar de cabeça erguida, é isso que faz a pessoa andar sem medo, sem pânico de nada. Porque você sabe que você está assim, você como um gentil, você como uma pessoa atualizada, você deixou aquilo que não foi para você, que foram os ensinamentos de Jesus de Nazaré, você deixou para trás aqueles ensinamentos, as cartas de Paulo, que foi para quem estava em Éfeso, na Galácia, em Corinto, Tessalônica, em Roma. Ficou tudo para trás. Aquilo ali foi passagens temporais para até a vinda do perfeito. O próprio Paulo falou em 1 Coríntios 13, versículo 8 e 10, em parte eles tinham dons, em parte eles profetizavam, em parte eles falavam novas línguas, em parte. Porém, quando o perfeito vier, tudo que é em parte será aniquilado. O perfeito veio quando? Exatamente quando começou o dia do Senhor. É só você ler Apocalipse capítulo 1, versículo 10, 11, 17 e 18. Foi quando ocorreu a volta de Cristo, de uma forma espiritual.
Então tá bom? Jesus de Nazaré foi o caminho e a verdade para quem? Para os judeus, não para os estrangeiros, não para os não-judeus, não para nós. Tá bom? Então comece do começo. Comece a entender isso. Comece a saber que aquele caminho que Jesus falou, ele estava falando aos judeus. Ninguém via o Pai. Ou seja, os que estavam no legalismo de Moisés, os que estavam vivendo dos ensinamentos de Moisés, quando se convertia aos ensinamentos de Jesus de Nazaré, de Yeshua, aí sim eles estavam passando para o novo caminho, o caminho da verdade, o caminho da vida. Então esse foi esse entendimento simples e humilde dessas palavras de Jesus, dita há quase 2000 anos. Quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para vocês judeus, para vocês que estão deixando Moisés, para vocês que estão deixando o reinado de Moisés, para vocês que estão deixando o império de Moisés, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom? Então vou deixar essa pequena e humilde mensagem para você, te desejando novamente um feliz 2025, tá bom? E receba o meu abraço, o meu aperto de mão. Eu peço que você humildemente venha dar o like, comentar qualquer coisa, compartilhe esse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber novas notificações. E vamos em frente, desfrutando do Evangelho Eterno, desfrutando do reino de Cristo já estabelecido. Tá bom? Tchau, tchau.